Olá, professor. Nós vamos dar início à apresentação do nosso trabalho, que consiste na minha presença, Maria Clara, e também na presença da Renata. O tema que a gente vai abordar hoje é perícias agronômicas, dando um foco especial na atuação do perito em perdas agrícolas. Esse trabalho tem como objetivo explicar como funciona a perícia, qual o papel desse profissional e por que ele é tão importante no campo. Aqui é um breve sumário para listar um pouquinho do que a gente vai falar durante a apresentação. De início, temos a introdução, logo após, vou falar um pouquinho do que é a perícia, vamos falar também do que é o perito em ciências agrárias, que é a nossa área, momentos de ação, principais atividades do perito, habilidades necessárias, importância do perito agrícola, exemplos práticos, desafios e limitações e, por último, mas não menos importante, a conclusão. Para a gente entender o que é o perito de fato, a gente precisa, né, primeiramente, entender o que é a perícia. A perícia é uma análise técnica realizada por um especialista. No meio agrícola, essa análise é feita por profissionais como engenheiros agrônomos, nós futuramente, que avaliam danos, analisam solo e clima e verificam se tudo está dentro da legalidade. É um processo científico que segue métodos e critérios bem definidos. Já o perito é o responsável por avaliar perdas na lavoura, ou seja, ele é o profissional. Ele identifica as causas, determina a extensão dos danos e estima a produção afetada. Em muitos casos, esse laudo é decisivo para indenizações de seguro, resolução de conflitos e tomada de decisões. O momento de ação. Quando o perito agrícola é acionado? O perito agrícola é acionado principalmente em situações de perdas por eventos climáticos, disputas entre produtores e empresas, ou até mesmo quando existe necessidade de comprovação de danos para a seguro. É nesse momento que o profissional entra em campo para investigar o que realmente aconteceu. As principais atividades do perito incluem vistorias, amostragem, registro fotográfico e identificação de causas, cálculo do percentual de perdas e, por fim, a elaboração de um laudo. É um trabalho que exige muita atenção aos detalhes e precisão técnica também. Além do conhecimento agronômico, o perito precisa ser analítico, imparcial e ter boa redação técnica. Hoje, o uso de tecnologias como GPS, drones e softwares de análise também é fundamental para tornar o trabalho mais preciso. Agora, a Renata vai dar continuidade à nossa apresentação. Bom, professor, meu nome é Renata Lopes de Abreu. Eu vou dar continuidade na apresentação, no que a Maria estava falando. Vou abordar um pouco sobre a importância do perito agrícola. O perito agrícola, ele deve realizar uma análise técnica parcial e especializada. Ele pode resolver disputas, auxiliar em questões jurídicas e, principalmente nessa questão do perito agrícola, otimizar a produção. Em relação a isso, a gente trouxe 4 tópicos que demonstram a importância do perito agrícola, que é a transparência e justiça nas indenizações. O perito também ele tem a função de reduzir conflitos, ele deve transmitir segurança para os produtores e seguradoras e também contribuir para a gestão de riscos agrícolas. Em relação à ação do perito, a gente trouxe aqui também alguns exemplos práticos. Como primeiro exemplo, a gente tem a geada em café, na qual o perito ele vai avaliar os danos físicos diretos causados à planta, tanto à planta quanto à área, né? Nesse caso, é a perda de produtividade. E também temos a seca em soja, na qual o perito ele vai determinar a perda de produtividade devido à falta prolongada de água. E como último exemplo, eu trouxe danos por derivado defensivo. Como exemplo, eu tenho uma propriedade, tenho lavouras, e próximo às minhas lavouras eu tenho um vizinho que também possui uma área, que também está produzindo,
e na aplicação de herbicida na minha propriedade, ocorre uma deriva e esse herbicida chega até a lavoura do meu vizinho e, infelizmente, serão gerados alguns danos. E o perito também ele pode ser contratado para avaliar esses danos que são causados. A gente trouxe também alguns desafios e limitações. Como desafios, eu trouxe 3 exemplos. O primeiro deles são fatores ambientais e agronômicos. Eu acho que o produtor ele já lida muito com isso, porque a condição de campo são imprevisíveis. A gente tem mudanças climáticas, ocorrências de pragas e doenças, a variabilidade do solo, e isso tudo afeta diretamente a produtividade e também o trabalho do perito, né, a tomada de decisão dele. Como desafio, o segundo desafio que eu trouxe é logística e acesso, porque o trabalho do perito ele exige visitas técnicas e muitas das vezes realmente pode ser uma área de difícil acesso, mas ela também pode ser dificultada, o acesso pode ser dificultado por causa de uma infraestrutura precária e condições climáticas adversas, como por exemplo uma inundação, que vai afetar diretamente no trabalho do perito. E o último que eu trouxe são questões legais e éticas. O perito ele deve manter a sua postura, a imparcialidade e também a ética, principalmente em questões jurídicas, né? Como, por exemplo, o processo de seguro rural, diferentes partes vão ter interesses conflitantes e o perito conseguir manter essa postura dele é de extrema importância. Eu trouxe limitações também, 3 exemplos. O primeiro deles são fatores econômicos de mercado, porque o valor das propriedades ele depende diretamente de fatores macroeconômicos, como, por exemplo, o custo de insumos, preço de commodities e também estabilidade geopolítica. E isso foge totalmente do controle tanto do perito quanto do produtor e influencia diretamente na tomada de decisão do perito também. Como limitação, a gente também tem a dependência de informação externa, porque para tomar de decisão do perito, ele depende de informações que são fornecidas pelo cliente e também nas fontes de mercado. E a qualidade e disponibilidade dessas informações é de extrema importância para que o perito possa tomar a decisão. E como limitação, a gente também tem o limite de tempo e de orçamento. Muitas das vezes, os peritos trabalham sob pressão em relação ao tempo de entrega do projeto e também com orçamentos limitados. E isso restringe a profundidade e a qualidade da investigação. E pode também fazer com que ocorra o uso de métodos mais onerosos. E como conclusão, a gente tem que o perito em perdas agrícolas é um profissional-chave para garantir a justiça, a segurança e a sustentabilidade na produção. Ele ajuda toda a cadeia, né? O produtor, a seguradora, para poder trabalhar com mais confiança. A nossa apresentação foi essa e obrigado pela atenção.